Caros amigos, nós vamos conversar hoje sobre um assunto que está em voga, está em moda, já se vem falando dele há muito tempo e muitas pessoas, por não saber exatamente de que se trata, o toma como um fenômeno geral, assusta até a humanidade, principalmente os religiosos que entendem as suas religiões tal qual está escrito na Bíblia, principalmente nos evangelhos, e interpretam aquilo ao pé da letra e saem dizendo que Deus castigará a humanidade, haverá o final do mundo e Jesus voltará. Enfim, nós vamos esclarecer tudo hoje, agora, no nosso primeiro vídeo sobre este assunto. Muito bem, eu fiz as anotações aqui de uns itens para que possamos seguir e deixar o assunto bem explicado. Transição planetária, muito se tem falado. Ocorre o seguinte: os espíritos, através do espiritismo, que foi entregue à humanidade no ano de 1857, uma equipe de espíritos superiores entregou à humanidade a doutrina espírita para esclarecer a humanidade, convidando todos a estudar, a pesquisar, a conversar com os espíritos, a explorar as mediunidades pelo mundo afora, como ciência e não como religião. Mais uma vez vou deixar claro, o espiritismo não é religião, é ciência. Mas, dentro desta ciência que estudamos, nós temos revelações. O que são revelações? Revelações são conhecimentos, avisos vindo dos espíritos que nós não podemos, por nós mesmos, descobrir, conseguir a sua fonte. Então é preciso os espíritos revelarem, contar aos homens o que Deus está preparando para a humanidade. Isto é uma revelação, a comunicação de um acontecimento que o homem por si só, com toda a sua ciência, não consegue sozinho detectar, levantar. É preciso contar, ser revelado a nós. E aqui vem doutrina espírita, a ciência espírita. Diz os espíritos que todo planeta, ao ser criado há milhões, a Terra foi criada aproximadamente há 4 bilhões e 500 milhões de anos, e desde aquele período está sendo governada por Jesus e uma equipe de milhões de espíritos iluminadíssimos, que nós chamamos de engenheiros siderais, que auxiliam Jesus e cuidam de todos os aspectos da Terra. Muito bem, quando a Terra chegou no estágio de termos o Homo sapiens, ou seja, o primeiro homem, esse homem era grosseiro e estúpido, não tinha muito senso, já tinha bastante inteligência, por isso ele era sapiens, Homo sapiens, mas não tinha tanto senso. Iniciou aí o senso dele em descobrir o que é o certo, o que é o errado. Ele passou a ter consciência de seus atos. Tendo consciência de seus atos, iniciou então no nosso planeta um período primitivo. Então, quando a Terra foi criada há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, os espíritos a desenvolveram, comandados por Jesus, e assim ela foi se desenvolvendo até chegar num estágio em que o homem bruto já estava habitando-a. Esse homem bruto, grosseiro, estúpido, vivia então num mundo que nós chamamos de estágio primitivo. Então a Terra enfrentará 5 estágios,
todo o planeta enfrenta, passa por 5 estágios. O primeiro estágio é o estágio primitivo. O segundo estágio, o primitivo, não precisa repetir, é o ser humano primitivo, estúpido. Depois, o mundo de provas e expiações é composto de pessoas, ou seja, espíritos reencarnados que estão ali para serem provados, tá? E corrigir os erros das encarnações anteriores. Então ele passa por provas que são aprendizados programados e até que ele pede, e expiações, correções de erros de encarnações anteriores. Bem, primeiro estágio, o estágio primitivo. O segundo estágio, mundo de expiações e provas. Passam milênios e milênios em cada estágio. Depois de expiações e provas, é feita uma limpeza no planeta e inicia-se então um terceiro estágio, que é o mundo de regeneração, que agora a Terra vai entrar. Muito bem. Depois desse mundo de regeneração, teremos mais tarde o mundo feliz. Vai demorar alguns milênios para chegar ao mundo feliz. Depois de mundo feliz, entraremos no mundo celeste. Voltando, o primeiro estágio, estágio de mundo primitivo, depois mundo de expiações e provas, que nós estamos terminando agora, teremos uma transição para o mundo de regeneração. Estando no mundo de regeneração, viveremos aqui em torno de alguns milênios, 5, 6, 10, não se sabe o quantos serão necessários. Depois desse mundo de regeneração, entraremos em mundo feliz, ou seja, será aqui um mundo feliz. O homem continuará reencarnando na medida do possível para pesquisas, para outros intentos, não que ele precise mais reencarnar. Depois disso, entraremos mais tarde, quando nós já formos espíritos puros, em mundo celeste. A Terra se transformará em mundo celeste, ou seja, o quinto e último estágio daqui a muitos milênios. O mundo celeste é habitado exclusivamente por espíritos puros. Nós sabemos que espíritos puros estão integrados à inteligência universal, compondo a inteligência geral que comanda o universo, a quem chamamos Deus. Então nós temos esses 5 estágios. Ocorre que, para a mudança do mundo de expiações e provas e entrar no mundo de regeneração, que vai ocorrer agora, é preciso fazer uma limpeza no planeta e ajustar todo o planeta. Tudo evolui no universo, todos os seres e todos os planetas. Não há como frear esta evolução. É lei do universo, lei universal. Quando Jesus iniciou o comando da Terra, quando a Terra foi criada, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já sabia disso, porque todo o planeta passa por isso. Jesus se desenvolveu em planeta distante daqui, noutra galáxia, e também passou por isso. Agora ele é o nosso governador. Muito bem, esta transformação que a Terra vai passar, na época de Jesus, foi anunciada como se fosse o final dos tempos. Alguns entendiam como o final do mundo. E para isso entenderam, interpretando os ensinos de Jesus, porque leram ao pé da letra, entendendo que Jesus voltaria, separaria os bons dos maus,
como um pastor separa os bodes das ovelhas, colocando à direita as ovelhas, à esquerda os bodes, ou seja, os cabritos, e aos da direita diria: Vinde benditos, porque eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me destes de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu era um estrangeiro, me abrigaram. Eu era um preso, fostes me visitar. Eu estava muito doente, me visitastes também. Então, ide para a alegria eterna. E para os da esquerda, dirá: ide vós para o sofrimento eterno, porque eu tive fome, não me deram de comer, não me deram de beber, eu estava nu, não me vestiram, e assim por diante. E eles indagarão: mas Senhor, quando foi que lhe vimos doente assim, nessa condição, e não lhe socorremos? Ele disse: todas as vezes que negaram socorro aos meus irmãos pequeninos, negaram a mim. Ora, isto aí é um simbolismo, é uma figura usada por Jesus para dizer que aquele que vive uma vida praticando a caridade, se transformando numa pessoa boa, compreensiva, ele alcançará evolução e a felicidade. E aquele que é grosseiro, egoísta, não ajuda ninguém, briga por pouca coisa, carrega ódio no coração, não se reforma de jeito nenhum, moralmente, então irá, claro, para o sofrimento. E as pessoas entendem isso ao pé da letra e pensam que Jesus voltará e vai fazer essa separação e colocar fim no planeta Terra. Não, não haverá fim do planeta Terra. Pode ser que daqui a 10 ou mais bilhões de anos, quando o Sol perder sua força, aí sim o sistema solar todo será reciclado. Mas no momento, não. Não haverá final de mundo agora, e sim final de uma era. A era do mundo de expiações e provas, tá? Esta era, para ocorrer essa limpeza, tendo que retirar todas as pessoas, por sua vez, todos os espíritos que têm maldade no coração, que já vêm há muito tempo praticando o mal, que não se entregam ao amor de hipótese nenhuma, e eles são os encarregados, os culpados de toda a maldade que existe na Terra. Esses espíritos serão todos retirados. E as pessoas más que estiverem então vivendo, é claro, em corpo carnal, morrerão e sairão, serão retiradas também. E isso vai ocorrer, segundo o Espírito Emmanuel, até o ano de 2057. Vai ser o início da implantação do mundo de regeneração. Eu disse início da implantação. A implantação do mundo de regeneração iniciará no ano 2057 e vai perdurar por séculos e séculos e séculos. Há estudioso que diz que demoraremos 1000 anos nesta etapa. Outros acham que em torno de 500 e 600 anos já conseguiremos. Não sabemos. Só sei que será demorada a implantação para o nosso planeta se transformar num planeta equilibrado, sem crimes, sem maldades, tudo vai mudar. Qual é a nossa? É lutar para mudar o nosso pensamento, praticar o bem, melhorar a nossa reforma moral, para que nós não sejamos retirados daqui. Continuemos reencarnando aqui, evoluindo. E aqueles que não operaram mudanças vão ser retirados e levados para planetas atrasados em relação à Terra, em torno de 10 a 15 mil anos de atraso em relação à Terra. Sabemos que você está habituado no ar condicionado,
no respeito, direitos humanos, num mundo moderno, com celular, internet e tudo, e sair daqui e ir para um planeta de 10 mil anos atrás, é querer sofrer. Lá tudo será angústia, tristeza e violência, como aqui o nosso planeta era há 10 mil ou 15 mil anos atrás. Muito bem, existem milhões e milhões de espíritos descontentes, rebeldes, que nunca aceitaram se transformar. Já muitos deles foram banidos da constelação de Cocheiro, vieram para cá, muitos deles junto com o povo de Israel, por isso tiveram que passar na escravidão do Egito, tá? Muitos deles compuseram o antigo Egito, muitos já voltaram para seus planetas, os rebeldes continuam aqui no planeta Terra, muitos vieram formar o povo da Índia, tá? Outros formaram os chineses, enfim, são 4 ramos de espíritos que vieram para cá. Um deles foi os europeus que formaram a Europa. Tá, muito bem. Os espíritos rebeldes estão morando, em sua grande maioria, o seu comando, a sua chefia, no centro da Terra. Dentro da Terra existe, eu disse dentro da Terra, no interior do planeta, existe lá o miolo, que é chamado de região abissal ou região abismal. Esta região é habitada por espíritos que nós comumente conhecemos por os dragões. Não tem cara de dragão, não. São espíritos normais como nós, só que maldosos, muito inteligentes, eram cientistas, grandes inteligências da humanidade e de seus planetas, mas descontentes que não querem pagar o preço de terem que reencarnar muitas vezes, serem abortados, passarem situações difíceis se arrastando aqui na Terra para se modificarem e tomar essa configuração normal do homem que ama. Não quiseram pagar esse preço. Estão revoltados, brigando com Jesus, milênios e milênios e milênios no interior da Terra. O centro da Terra tem uma dimensão espiritual que eu já disse, chama-se região abismal ou abissal, como você quiser. Alguns adotam um nome, outros adotam outro. Depois desta região, que são os piores espíritos que estão no planeta, existe outra região para chegar no topo da nossa camada aqui, onde nós pisamos, chama-se região das trevas. Nessa região das trevas, existe um grupo imenso de espíritos maus que nós conhecemos como magos negros. Esses espíritos são muito inteligentes, têm controle mental de quase tudo, eles veem o espírito simples, atrasado, e eles com a mente os dominam, fazem dele o que querem, transformam eles em escravos, constroem cidades e mais cidades no interior da Terra para escravizar os espíritos descuidados, tá? Depois, da superfície da Terra até uma altura aproximada de 120 quilômetros, tá? Eu disse aproximada, ela não é exata. É uma região que nós conhecemos como umbral grosso, ou seja, eu já mostrei 3 dimensões, uma no centro da Terra, outra acima até terminar o planeta, que nós chamamos de trevas, região das trevas, e esta região agora que eu estou lhes falando, que inicia na superfície terrena e vai até 100, 120 quilômetros de altura. É chamado umbral grosso. Neste umbral grosso moram espíritos maus, mas não com a mesma maldade.
dos trevosos e muito menos dos que estão nas regiões abissais. Esses espíritos do umbral grosso constroem cidades, muitas cidades feias, horríveis, todo tipo de indústria do mal, e lá eles dominam espíritos descuidados por sobre a terra. Dominam, escravizam, impedem a felicidade. Basta não orar, andar com a mente um pouco pesada, que eles encontram um motivo de escravizar o espírito que está zanzando pela terra, que desencarnou, não orou, não seguiu para o mundo espiritual, porque nunca praticou o bem e agora está perdido por aí e os espíritos inferiores os pegam. Bem, depois do umbral grosso, nós temos um outro umbral, que é o umbral ameno. Umbral ameno. Neste umbral ameno estão situados muitos postos de socorros que a espiritualidade superior instalam para socorrer espíritos que sofrem muito. Depois dessa região, tem a última região do umbral, é umbral fino, que é de sobre a terra a terceira camada. A primeira camada de sobre a terra, porque as duas anteriores já parei de contar. De sobre a terra é umbral grosso, tá? Umbral ameno e umbral fino. Dentro deste umbral fino é que se encontra construída, instalada muitas colônias e aquela principal conhecida de todo espírita, a chamada colônia Nosso Lar. Ela está no umbral fino. Por isso é que ela é cercada de um grande muro com baterias de balas magnéticas para atingir os espíritos trevosos que querem atacá-la. Muito bem, existem então 5 dimensões espirituais. Acima do umbral fino, temos a primeira dimensão dos espíritos que já sabem amar, que estão equilibrados, que nós costumamos enumerá-la como primeiro plano espiritual. Como vê, não é plana, é redonda, é esférica, pois voltei à Terra, então não é plano, mas se chama primeiro plano espiritual. Depois temos o segundo plano, o terceiro plano, o quarto plano, até chegar em Jesus. Não se pode dizer que são 7 planos, nem 8 planos, como os esoteristas falam. Não, eu mesmo não sei quantos. Eu já perguntei e os espíritos dizem que não convém se ater a esse número de planos porque eles podem mudar. Mas são vários, como você viu. E para chegar em Jesus, então, não é assim. É preciso se esforçar muito, se iluminar muito, atingir um grau de elevação muito alto, porque Jesus está numa vibração tão elevada que nem espíritos avançados o veem com facilidade. Só aqueles que já atingiram um grau elevado de iluminação. Tá? Chega por hoje? Ou vamos continuar para aproveitar o nosso vídeo? Vamos ver aqui. Onde é que nós paramos? Tá. Muito bem. Voltamos nos espíritos maus que serão retirados. Como eles serão retirados da terra? Os espíritos reveladores não contaram exatamente de que forma serão retirados. Só dizem, eles serão todos retirados. Todo aquele que tiver a mente ligada ao mal será retirado. Pronto. Bem, em 1954, vou repetir, em 1954, em Curitiba, no Paraná, um médium chamado Hercílio Maes recebeu um livro psicografado do espírito que conhecemos por Ramatiz. Esse espírito ditou um livro
cujo título é Planeta Higienizador, dizendo que este planeta higienizador é um planeta grandão, do tamanho de Júpiter, mais ou menos assim, com um magnetismo inferior, bem pesado, e que passa raspando, tirando fina do sistema solar a cada 6.666 anos. Diz esse espírito Ramatiz que esse planeta passa uma vez mais longe um pouco, outra vez mais próximo um pouco. E desta vez passará mais próximo da Terra. Não é próximo, derrubando a Terra, não é isso. É no sistema solar. Mas como a influência dele é tão grande, o nosso planeta vai sentir um grande abalo. E nós vamos ter mexida nas nossas placas tectônicas, em vários pontos do nosso planeta, teremos mexidas nos nossos continentes, oceanos e tantas outras coisas que serão abaladas no planeta. E, como esse planeta tem um magnetismo muito pesado, ele vai puxar, sugar todos os espíritos que estiverem na sintonia dele. E a sintonia dele é uma sintonia de baixo amor, de baixo nível. Então ele sugará, vai operar uma grande limpeza no planeta Terra. Antes desse planeta passar, já existem naves espaciais poderosíssimas, retirando espíritos maus, aqueles que não têm mais jeito, e colocando em prisões espirituais para serem conduzidos para outros planetas atrasados em outro sistema solar. Os espíritos que serão sugados da Terra para o planeta higienizador que vai passar, que o nosso Chico Xavier chamava de planeta chupão, mas por ironia, por brincadeira, então quem for sugado por este planeta vai seguir nele e depois será recambiado e colocado, distribuídos os espíritos em planetas bem atrasados, tá? Nós então vamos lutar para continuar aqui. Os espíritos da codificação, os que revelaram a doutrina espírita, ou seja, a ciência espírita, eles não contam como esses espíritos serão retirados. Esta revelação deste planeta higienizador, que passa aqui a cada 6.666 anos, foi feita pelo espírito Ramatiz. Ele não faz parte do grupo da codificação, mas ele revelou isso. Se vai ocorrer ou não, não sabemos ainda, não podemos dizer vai ser assim. Só tem uma coisa que nós podemos afirmar categoricamente: a Terra vai ser limpa, vai entrar em mundo de regeneração. Isso, milhares de espíritos já se comunicaram, em milhares de médiuns confirmando e dizendo: está chegando a hora, está chegando a hora. Então, vamos nos preparar urgentemente. Se você pegar, por exemplo, eu tenho um livro aqui chamado Último Êxodo. Último Êxodo. Esse livro foi escrito por Mauro Fonseca alguns anos atrás, e ele reuniu aqui todas as profecias que ele encontrou na Bíblia, principalmente em Isaías, Mateus, Apocalipse e outros profetas, referindo-se à limpeza do planeta e à passagem desse astro. Nós não prestamos bem atenção quando lemos. Por exemplo, aqui diz, em Isaías, tá? Em Mateus 24, tá? Até o Nostradamus se referiu num tal de planeta absinto, que vai passar e causar muito amargor à Terra, e assim por diante, tá? Então,
O importante não é saber e confirmar essas profecias, não. O importante é aplicar em nós a reforma moral e com a prática da caridade. Porque a prática da caridade, ela provoca o desenvolvimento do nosso amor, do nosso espírito. Cada vez que nós temos impulso de bondade para ajudar alguém, nós estamos produzindo lá dentro uma mexida nas nossas energias internas e a transformando em luz, de modo que aquele que pratica muita caridade se torna um espírito iluminado por si mesmo, ele mesmo. Não é alguém que vai lhe dar luz, não é Deus que vai lhe dar luz, porque Deus nos dá vida e nos ajuda, nos fortalece em todos os sentidos, mas somos nós quem construímos a nossa felicidade. Jesus disse: cada um segundo suas obras. É a nossa obra que vai nos transformar em espírito um dia puro. Agora nós estamos lutando para passar para o mundo de regeneração. Depois não haverá mais limpeza desta forma. Haverá sim alguma limpeza, mas por naves, vagarosamente. Os que não forem aprovados nas mudanças serão retirados por naves. Agora, esta limpeza agora, a de mundo de expiação para mundo de regeneração, essa é a mais grave, a maior, a estupenda, e ocorre em todo o planeta da face do universo. Todo o planeta. Não há como impedir. Aqueles espíritos teimosos, briguentos, que não querem se modificar, serão retirados. E por que então que eles estão descontentes? Por quê? Porque eles querem que vá com eles milhões e milhões de outros espíritos, porque eles querem atrapalhar o progresso do planeta Terra. Porque eles então criaram uma falange imensa, milhões de espíritos maus, tentando aproveitar os incautos, os descuidados. O Brasil foi escolhido para ser pátria do Evangelho, coração do mundo. O Brasil não será coração do mundo por tecnologia. Não, a tecnologia é reservada a outros países. Um deles, os Estados Unidos. O Brasil tem o papel de difundir a fraternidade, difundir a verdade espiritual, difundir a caridade. Por isso será o coração do mundo, pátria do Evangelho. Ele vai iniciar essa caminhada agora, assim que o planeta se transformar em mundo de regeneração. Quem revelou isso? Os espíritos superiores. Quando Cabral foi designado para vir para esse continente, descobrir aqui, ele já tinha recebido essa missão e a espiritualidade. Em visita, Jesus, com a espiritualidade, designou: este será o país que eu transformarei em coração do mundo, pátria do Evangelho, para daqui levar a paz para o resto do planeta. A fraternidade, tá? Como se vive todas as diferenças. Você pode ver que aqui no Brasil tem raças e muitas raças, e todos vivemos em harmonia. Lá no Oriente Médio, os muçulmanos brigam com cristãos, com tudo que está em sua volta. Aqui não há nada disso, porque aqui o clima é de paz. Você já viu que nenhum país do mundo tem tantos médiums como o Brasil tem? Os grandes acontecimentos mediúnicos ocorrem, em sua grande maioria, 99,9% no Brasil, porque o Brasil é um país preparado para isso, tá? Então, nós vamos lutar para que esses espíritos maus que estão tentando desestruturar o nosso governo, o nosso presidente,
porque ele precisa colocar o Brasil num novo rumo, eliminar a corrupção que é imensa no Brasil, acabar com isso. Não digo acabar, mas diminuir. E espíritos das trevas estão realizando uma grande batalha contra a harmonia do Brasil. E existe um grupo imenso de espíritos de falanges de luz que formam o exército de proteção do Brasil e de partes e partes do planeta e que estão aqui trabalhando dia e noite tentando afastar os espíritos maus dos centros de decisões brasileiras para que o Brasil siga o seu caminho. Se você quiser ter paz, ore bastante. Se você quiser progresso, tá? Estude o Espiritismo, aplique ele em você, pratique o bem, faça um sacrifício, tire um pouco de dinheirinho do bolso e dê alimento para alguém, dê orientação para alguém, porque o Espírito Emmanuel revelou quando indagado qual é a maior caridade que o espírita pode fazer. Perguntaram ao Emmanuel. O Espírito respondeu: a maior caridade é a divulgação da doutrina espírita para esclarecer a humanidade. Esta é a maior de todas as caridades. Ah, é? É. Aprenda isso. E qual é o mais importante? Em primeiro lugar, a família, a religião, o trabalho. Ele disse, em primeiro lugar, cultive a sua família. Você tem compromisso com todos os membros da família, precisa cumprir bem a sua tarefa, tá? Em segundo lugar, hein? A religião? Não. Segundo lugar, o trabalho. Primeiro, a família. Em segundo lugar, o trabalho. Porque como nós vamos adquirir o pão? Condições de moradia, condições dignas de vida, pelo trabalho. E em terceiro lugar, a religião, que na verdade ele quis dizer estudo da ciência espírita. Há quem não seja espírita, então que seja um bom religioso. Há quem não goste de espiritismo, não acredita, é porque não estudou ainda. Se você estudar, não há como você não gostar da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos reprisar um pouquinho. Não haverá final de mundo, não haverá final de nada. Haverá, sim, final dos tempos de discórdia, dos tempos em que o mal estará misturado com o bem, dos tempos que se modificarão, mudarão agora, terão fim agora, os tempos de maldade, tá? E aquele que desenvolver o amor em seu coração, continuará por aqui, divulgando o amor, ensinando a caridade, fazendo surgir a fraternidade entre os povos e progredindo também tecnologicamente, tá? Nós temos que agradecer a Deus toda a bondade que chega em nós e todas as vezes que formos dormir, oremos, peçamos a Ele, diga a Ele, Senhor, eu quero esta noite sair do corpo e ir trabalhar, me leve para um local de trabalho, tá? Me leve, Senhor, para que à noite nós possamos reunir num bom grupo de trabalho e em espírito ir fazer o bem, tá? Nós temos uma caravana iluminada aqui em Belém de 100 espíritos, num grande hospital espiritual, que nós trabalhamos nele longos anos, e à noite, quando dormimos, nós nos reunimos e vamos trabalhar por aí, cada vez mais. Fique com Deus. Beijo no coração.